boa noite, galera PHN de todo o Brasil. Seja muito bem-vindo, é uma satisfação estar com você. É uma satisfação preparar esse programa para que você tenha um encontro especial com Deus nessa noite. Uma galera maravilhosa trabalhando com a gente, os nossos câmeras, o pessoal do áudio, o Roberto, a galera lá do Controle Mestre, olha, uma galera toda envolvida, a banda aqui também conosco, uma galera boa, viu? Para trazer para você conteúdo de evangelização, história real, de gente que luta pela santidade, luta pelo reino do céu aqui na terra já, se entregam e acreditam naquilo que Deus pode fazer na vida de muitas pessoas. Claro, o meu parceiro aqui nessa noite, toda vez, uma alegria quando a gente está junto, né, Tiba? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Peter. Conteúdo sólido hoje, né, Tiba? Hoje o programa tá especial. Tá legal, né? Tá demais. A gente já vai anunciar aqui quem está no programa de hoje. Padre Eugênio Della Barbeira. É o grande Padre Eugênio, que já muitos reconhecem, principalmente aqueles mais antigos da renovação carismática. Deus tem se manifestado muito através dele, pelo dom da cura. E nós temos a graça de trazer esse padre hoje, e ele está aqui. É um presente para nós. Presente para nós. E um presente para todos aqueles que vão nos assistir. Isso mesmo. Até no final, nós vamos pedir para que o padre dê a bênção, faça uma oração para aqueles que estão em casa, precisando de uma graça especial, de maneira bem objetiva, a graça da cura, de alguma cura. Vamos pedir para que Deus também alcance essas pessoas através da televisão. E a história desse padre, gente, é fenomenal. Quem conhece ele, a fama dele, vamos dizer assim, não sabe de toda a história. Ele já foi um jovem que já aprontou muito, viu? Já rodou, né? Já rodou. Ele é italiano, tá? Ia namorar em Paris, né? De família abastada, né? Mas, de alguma forma, já noivo, namorando uma carismática da Itália, uma das primeiras carismáticas da Itália. Ele então recebe um chamado de Deus ali para casar. Deus chama ele para ser padre. E uma série de graças começa a acontecer na vida desse homem. E uma das graças é o batismo no Espírito, pela imposição das mãos do padre Emiliano Tardif. E também uma graça em Medjugorje que ele recebeu, de um milagre que ele vai contar aqui, que eu também não vou contar toda a história. Uma história mística, uma história mística, né? É verdade. Legal. Então, ó, você não pede por esperar, fica aí, acompanha com a gente. Olha, nosso Deus, Ele está vivo, Ele está vivo. Não deixe de acreditar naquilo que Deus pode fazer, não. Nessa história de hoje, você vai se sentir, ó, tocado aqui dentro. Mas vamos começar cantando, né? Vamos lá, banda, começar essa noite de hoje, Sala de Estar. Vambora, vamos lá. Começar no som, então. Escuta aí o som. A gente perde muito tempo procurando pensamentos na sala de estar. Deixamos coisas importantes para colocar as coisas fúteis no lugar. Já passou. Onde estou? Me deixou. Pedaços de papel picado são jogados pelo vento no ventilador. Retalhos de histórias mórbidas deixadas no passado sem nenhum valor. Quem sou eu sem saber? É melhor. Tá aí na sua sala de estar? Então escuta isso, ó. É melhor mandar nos pensamentos, é melhor manter o ouvido atento pra essa voz de Deus que fala sempre em nós. O pedaço de
de papel picado são jogados pelo vento do ventilador. Retalhos de histórias mórbidas deixadas no passado sem nenhum valor. Quem sou eu? Sem saber. Mandar nos pensamentos, é melhor manter o ouvido atento pra essa voz de Deus que fala sempre em nós. É melhor mandar nos pensamentos, é melhor manter o ouvido atento para essa voz de Deus que fala sempre em nós. Isso aí, minha gente, bacana, hein? CD Sala de Estar. Quero mandar um abraço para a galera de São José dos Campos. Estivemos lá no final de semana passado. Ó, foi fera, viu? Um abraço para todo mundo. Mas vamos lá. Vamos chamar o padre aqui, então. Você vai perceber pelo sotaque que ele não é muito brasileiro, não, mas é do coração. Acho Não é que, muito, é ótimo. não é muito, né? Nasceu já deve na ser um fronteira, pouco. né? Só se nasceu, não é muito. É metade, tipo um terço, né? Mas vamos lá, então. Vamos conversar com ele. Pessoa simpaticíssima. Padre Eugênio, nome grande, hein? Vou falar tudo. Padre Eugênio Maria Pirovano La Barbeira, que nasceu, ó, lá longe. Vem pra cá, padre. Seja muito bem-vindo. Padre, uma história maravilhosa, né? Tem gente que acha que padre, né, nasce do nada, assim, de repente vira padre. Mas não, né, Já padre? nasce Tem uma de clésima, história. né? Já nasce de clésima, né? Mas tem uma Já história. chora em latim. Já... Bom, eu nunca pensei de ser padre na minha vida. Era a última coisa que eu pensava. Quando jovem, aliás, bastante contrário à igreja, eu me lembro que ia abaixo da janela do pároco, da minha paróquia, com vários outros jovens, e se cantava um canto que não era muito edificante. Não? Se dizia, quando os padres si renderanno, in italiano è mais poetico. Então, naquele dia, iremos na igreja para rezar Lenin. E no lugar da água santa, colocaremos o vinho. E o pároco, sentendo esse canto, poi telefonava na minha família, meu pai ia, me buscava e se voltava para casa. Então, nunca eu fui muito ligado à igreja, embora que eu tive uma boa educação no colégio salesiano, porque eu fiz o liceu clássico, que é a cultura máxima na Itália, era, pelo menos na minha época, eu fiz com os padres salesianos e que encontrei sempre muito abertos, também contra minhas contestações, sabiam me aceitar, dialogar, e me ajudaram muitos. O senhor foi aluno salesiano, então, né, Eu padre? fui aluno do Em que país, padre? O pessoal ficou meio Em curioso. Milano, Itália. na Itália. A família toda de lá, padre? Sim, eu também sou de lá. Sim. E tanto eu era um jovem normal, normalíssimo,
um jovem que viveu uma revolução, como hoje o jovem está vivendo um certo tipo de revolução, que pessoas podem dizer que é ruim. Eu acho que nada é ruim, é uma passagem que se deve fazer na vida. O meu tempo foi o tempo dos Beatles e dos Rolling Stones. Opa, padre! Então, Gostava de uma boa música, então. Então, música, mulheres, meninas. Né, um jovem normal, né, padre? Um jovem normal. E também a procura da verdade, porque, é claro, nascendo em um contexto católico, como era a Itália, como é ainda hoje, um contexto católico, com pais católicos, o jovem quer fugir. A mais é que na minha época de jovem, a escola era um pouco dura. No colégio salesiano todo dia tinha missa, todo dia. Eu me lembro que muitas vezes, a maioria das vezes, pedia de ir me confessar, mas não queria confessar. Fazia a lição de casa, fazia atrás do confessionário, lá atrás do altar, para fazer passar aquele tempo, porque não queria participar da missa. Ficava escapando. Escapando de Deus, de uma realidade que até não gostava. Eu era jovem, dizia, bom, se tudo o que eu gosto é pecado, então vivo o pecado. Não é como para hoje, não. Mas tudo isto foi bom na minha vida, porque, graças a Deus, Deus escolhe os pecadores. Eu credo que é um privilégio para Deus escolher os pecadores. E padre, no meio dessa educação rígida, vivendo no meio dessa revolução na época, né, em toda a Europa, na verdade. Toda a Europa. Que foi em meados de que ano, padre, isso? 67, 68, 70. Isso, nessa fase, ainda o senhor chegou a servir o exército, né, padre? Como é que foi? Bom, é obrigatório. Nessa fase, nessa época. É obrigatório, então eu fui servir o exército, servi por um ano e pouco, como era obrigatório na Itália. Saí, depois do exército, continuei a minha vida, queria poi casar, fazer um namoro sério, como se diz, quando um se deve casar, então é claro que vai escolher uma menina. Na hora de casar tem que escolher uma para ser. E aí volta a educação familiar. Então, o contexto que eu tinha recebido na minha família, a educação que eu tinha recebido me levava a escolher uma mulher que, pelo menos, fosse, claro, não igual, mas seguisse os passos um pouco da minha família. E encontrei uma menina que gostava, ela também frequentou a Universidade Católica, e sia muito de acordo. Tinha algum defeito, ela era uma das primeiras carismáticas que iniciava naquela época a renovação, então era um neo para mim, estas coisas aqui de carismática. Mas bom, para o resto estava muito bem. Uhum. O que é que me impressionou? A minha família tinha uma mansão muito bonita no Lago di Como, e de vez em quando eu fazia a proposta a esta minha namorada de ir comigo a passar um weekend lá na mansão. E sempre ela dizia que queria ir com muito prazer, mas ela tinha catequese. Oh, meu Deus, dizia. Que é esta catequese? Ela não me aceita, ou aceita mais a catequese que a mim. Parecia que estava fugindo do senhor. E malícia, sei lá, naquele ano tem tudo, não? Eu disse, vai ver que ela está tendo um caso com o padre. Aí levantou já uma suspeita, né? E comecei a ir na missa com ela no domingo para observar se de verdade tinha algo com o padre. E credo que tudo entra na vontade de Deus, porque foi proprio escutando a pregação daquele padre
que aos poucos a palavra de Deus entrou em mim, e embora que faltava 6 meses para eu me casar, já tinha comprado a casa, os móveis, tudo, o Senhor me chamou. É claro que me chamou em um momento que eu não sabia bem o que fazer, e encontrei muita ajuda nestes meus professores salesianos que me ajudaram, sobretudo o meu catequista, que é Attilio Giordani, que hoje é servo de Deus, morreu aqui no Brasil, na Operação Mato Grosso, que era dos salesianos, e ele me disse, olha, você é muito rebelde, não vai aceitar a congregação salesiana, que faz os votos, você voto não quer saber. Então me dirigiu para o PIME, um instituto missionário, e eu entrei. Eu sei que o meu pai me apresentou ao reitor, contando todos os meus pecados. A mim, aquele que ele não sabia, ele contou. Para tentar impedir o senhor de ir para essa vida missionária. Porque ele não acreditava. Ele não aceitava. Não aceitava, não acreditava, porque sempre foi rebelde. Imagina, quando ele ia com a minha mãe na igreja, eu gritava da janela do banheiro que dava na estrada, gritava, e não dar dinheiro aos padres, que já eles estão roubando bastante. Então, ele me conhecia. Ele não acreditava que aquele mesmo rapaz agora estava querendo ser padre. Padre, impossível. Porque, claro, para ser padre, ele pensava todo uma pessoa bem diferente. O que eu não era. Mas Deus escolhe o que não é, para ele poder formar e dar ele a substância. Interessante isso, né, padre? Eu fui descobrindo isto na minha vida. Os anos do seminário foram muito bonitos. Eu tinha ido com os Beatles a Sai Baba, que era um santão hindu, para rezar com eles. E no PIME até se pensava que deveria partir para o Japão, não para o Brasil. Eu estudei yoga, zen, para poi me medesimar na cultura japonesa. Depois, João Paulo II, recém-eleito, fez um chamado para o Mato Grosso, porque era mais de 100 anos que não entrava missionário no Mato Grosso do Sul. E aí o PIME aceitou, eu entrei como voluntário, fiz uma experiência maravilhosa com os índios terenas. Naturalmente, trouxe da Itália 3 baús cheios de catequese. Naquela época não tinha, como agora tem todas essas coisas modernas, tinha ainda, não sei como que se chama agora, aquele que se projetava na parede. O retroprojetor. Que se fazia a catequese slide. Slide. Não se usa mais. Não, agora é data show. Agora é data show, né? Agora é data show, tem todas outras coisas. Teve um choque de cultura, padre? O senhor, na Europa, de repente, o senhor estava lá no meio dos índios. Não. O senhor já esperava isso? Eu sempre gostei de aventura. Exemplo, eu de jovem me lançava do helicóptero com um esqui, por isso que agora tenho várias dores no corpo, porque pode então sentir. O senhor era aventureiro. Eu gostava de aventura, sempre gostei de aventura, ainda gosto, embora velho, gosto de aventura. Agora é interessante que Deus pega isso, Deus não mata aquilo que a gente tem, Ele usa para Ele, né? Sim, é lindo isso, né, padre? Então, eu com os índios me encontrei magnificamente bem, não encontrei nenhum choque. Aliás, bom, claro, foi no início difícil, sobretudo com o pajé, porque ele pensava que eu roubasse o trabalho dele. E depois ficamos irmãos de sangue. Eu tenho aqui uma cicatriz, nos cortamos, nos tornamos irmãos de sangue. Foi maravilhoso e foi um momento também de ecumenismo, porque o meu melhor amigo é um batista, que eu casei depois, quando eu cheguei. A esposa é católica, ele continua sendo batista e se rezava juntos. Então, foi 38 anos atrás que não se falava de ecumenismo, já se criava. Deus já estava criando o ecumenismo na sua igreja como ele queria.
E eu acredito que, além do ecumenismo das alturas, do Papa, com todos os bispos, anglicanos ou luteranos, etc., ecco, uma cultura di base, un ecumenismo di base, un sabersi reencontrar como irmãos. 2 anos atrás, eu fui convidado a participar do 38º Congresso da Renovação Carismática em Roma, participou o Papa. Então, que beleza ver católicos, protestantes, de todos os tipos, evangélicos, todos juntos, dando as mãos juntos, rezando o Pai Nosso junto, cantando juntos. Eu acredito profundamente que se um dia a igreja será una, acontecerá pela humildade, quando todos nós nos daremos as mãos. E tem algo na renovação que talvez não é muito conhecido. Quando nos Estados Unidos, em uma reunião carismática, Ralph deu uma profecia. Estavam presentes pastores, bispos, padres, cardeais, e Ralph disse: chorais, bispos da igreja, porque o corpo do meu filho está dividido. Chorai vocês pastores, porque o corpo do meu filho está dividido. Chorai vocês leigos, porque o corpo do meu filho está dividido. E naquele momento se viu todos estes bispos, cardeais, pastores, se ajoelhar e chorar. Então, eu acredito que na humildade, no reconhecimento do erro recíproco e da aceitação do outro, porque eu devo muito, a minha devoção a Maria veio com Lutero. Não tem uma meditação mais alta sobre Nossa Senhora que não a meditação que Lutero fez comentando o Magnificat. Justamente. E vendo o senhor assim, padre, falando tão veemente assim sobre a espiritualidade da renovação carismática, imagina que o senhor sempre, desde padre, do início, o senhor já teve essa ligação com a renovação carismática. Foi sempre assim ou não? Não, eu odiava a renovação carismática. O senhor não gostava? Eu entrei na renovação por obediência, porque eu me encontrava em São Paulo, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, e o meu pároco não suportava a renovação carismática. Então, eu era coadjudor, tinha que suportar. Isso depois dessa experiência lá com os índios, né, padre? Sim, depois. Isso foi para São Paulo. Sim. E até o coordenador sabia que eu não gostava da renovação, tanto é verdade que dizia: não vá se confessar daquele padre aí, porque aquele ali é o inimigo da renovação. Esse era o senhor? Era eu. O inimigo era o padre. Esse era o inimigo da renovação. Mas o povo de Deus, e nesse sentido também o povo da renovação, era muito mais santo do que eu, do que os padres, acho, e ia se confessar comigo. E me lembro que me tocava muito as confissões deles. Pessoas verdadeiramente arrependidas. Interessante, padre, o senhor falando assim, o padre Jonas, quando também estava nesses inícios, né, de renovação, de fazer esses retiros fechados com os jovens, o padre Jonas ele sempre diz isso, que o reflexo de um bom retiro é o como os jovens vão se confessar. Quando a contrição é verdadeira, é porque o encontro ele está acontecendo de fato. E o senhor percebia isso nas confissões, né? Sim. Tanto que tocava o senhor. Depois, o coordenador fez um esforço, acho, super excepcional, e me convidou a participar da famosa semana de retiro para sacerdotes de todo o Brasil, pregado pelo padre Emiliano Tardif. Emiliano Tardif, um padre muito querido. Naturalmente, eu não queria participar, porque, imagina, eu vou lá fazer o quê? Nos meios dos carismáticos. E cheguei ao ponto de telefonar, porque ele queria... Não, nós pagamos tudo, padre. O senhor vai lá, vai fazer uma experiência, vai descansar, vai ver outra... Isso foram os leigos da paróquia, no caso?
foram os leigos da paróquia, o coordenador, os leigos. Eu fiquei sabendo depois que eu voltei, já renovado tudo, que os meus paroquianos, o que não acontece mais hoje na renovação, e este é um pecado, mas os meus paroquianos, eu fiquei sabendo que toda noite, torno à meia-noite, por aí, quando via que se apagava a luz do meu quarto, ele rezava um rosário pela conversão do Padre Eugênio. Padre, olha só. Padre, desculpa mais uma vez, né? Isso aí eu sinto que é um recado, Padre, para todos os grupos de oração, que às vezes a gente viaja, a gente sabe, né, às vezes as dificuldades que se tem, relacionamento dos fiéis com os padres, às vezes essa aceitação. Olha, querido, querida, está lá na sua paróquia, está lá com o seu padre, olha, reze pelo seu padre, reze por ele. Não é criar briga com o padre ou levantar guerra com relação a ele, não. Rezar pelos nossos sacerdotes, porque parece que parece que os padres em algumas paróquias são obrigados a se resignar àquilo que os paroquianos estão mandando, e essa realidade de oração não acontece, né, padre? É triste isso, né? Que às vezes para mim aconteceu, eu agradeço aqueles paroquianos que rezaram para mim. Sem dúvida alguma, Deus escutou a oração deles, porque, embora eu, enquanto o Tardif falava, de vez em quando eu interrompia, falando intelectualmente, naquela época. Quando uno é jovem, se pensa de ser intelectual, cheio de teologia, ele ria. E depois tinha Jonas, tinha o senhor chegou a conhecer o Padre Jonas já nessa época, padre? Sim. Em que ano foi isso? No 82. 82, sim. Que foi esse encontro. Sim. Ô, padre, ó, só para dizer para o senhor, em 82 eu estava nascendo. Olha só, eu estou com 33 anos. Então, eu com 67. Então, ma a un certo momento mi lembro che là durante questi grandi ritiro di padres si cantò aquele canto da renovação che os muros di Jericó cairão. Non mi lembro mais aquele canto che si faceva antigamente, mas eu sei que muitos padres da renovação que me conhecia a minha atitude com a renovação, mi dava cotovelada e dizia: Eugênio, é você que é Jericó, que deve cair. E, como Deus quiser, eu caí. Eu decidi, no sábado à noite, de receber aquilo que na renovação se chama o batismo no Espírito. Uma coisa simples, eu não vi nenhuma pomba voar, mas estava consciente que algo de grandioso devia acontecer dentro de mim. E eu me lembro perfeitamente, como fosse hoje, estava em Itaici, na frente estava a cruz com São João e Nossa Senhora, acho que na capela de Itaici ainda é assim, e tenho certeza que foram as palavras de Jesus no meu coração. A primeira palavra que eu recebi foi: olha bem, Eugênio, porque o que você está escolhendo sou eu, o crucificado. Não é um mar de rosa. E a segunda, e sempre eu conto quando falo aos jovens, etc., porque dizem: mas porque Deus aconteceu isto? Não, Deus não dá nenhuma dor. Se dá uma dor, como aconteceu em São Paulo, ele vai dizer: eu estou dizendo a Paulo quanto deverá sofrer por o meu nome. Também para mim, Jesus pediu a permissão. Me disse: você me permite de dirigir a tua vida? E me lembro que, com um pouco de medo, eu disse: sim, eu aceito. E naquela noite eu pulei o meu mar vermelho. Eu entrei na Jerusalém, entrei na terra prometida. É somente que experimentou a força e o poder do batismo no Espírito pode saber o que eu senti naquele momento, naquela noite. Foi uma noite que nem dormi, foi uma noite de vigília, de oração, de agradecimento, de louvor. Foi algo de maravilhoso. Foi o paraíso.
a minha vida mudou completamente, mi tornei poi direttore da Renovação Carismática, passei 10 anos como direttore da Renovação Carismática, 2 anos in São Paulo, poi quando o Papa dividiu a diocese, na diocese di Santo Amaro, e tentei di trabalhar bem. Naturalmente, alguns padres começavam a dizer: padre, você tem o dom da cura. Eu não queria saber dessas coisas aqui, de cura, de coisa. Eu sempre fui bem pé no chão, mais filósofo que teólogo. Então, e Deus sempre comigo, tive que ele intervir pessoalmente. Uma cabeça muito racional, Deus tinha que mostrar realmente que era ele ali. E para me mostrar que eu tinha este dom de cura, aconteceu no dia de Páscoa, ero parroco na paróquia da Sagrada Família, e o meu coadjudor estava doente, eu tive que fazer toda a vigília de Páscoa no sábado e tinha todas as missas no domingo. E não encontrei ninguém para me ajudar. Sono italiano, meio nervosinho. Sim, temperamento forte, né, padre? E baixinho também, baixinho. Né? Juntou as duas coisas. Então, chegaram 2 adolescenti, me trazendo a própria mãe, que tinha chaga nas pernas, que não se fechavam, porque tinha o diabetes. E eu, se fosse um adulto, eu dizia: bem, que eu posso fazer? Mas 2 adolescenti não podia dizer nada. Mas não foi muito legal. Eu sei que peguei as pernas da pessoa e disse: tá bom, Padre, Filho e Espírito Santo, pronto. Mas naquele momento, as chagas, a uma, tac, 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 se fecharam. Na minha frente, na frente de todos. Na frente das pessoas ali. Esta mulher, é claro, poi mulher é pior que homem. Quando grita, deve gritar. Então, começou a gritar na igreja: milagre, milagre. Nossa, eu saí nervoso da sacristia e digo: fora da minha igreja, aqui não acontece milagre. Era resistente ainda ao dom. E nasceu assim o meu dom de cura, que poi comecei, o meu ministério de cura, nasceu assim. Naquele dia de Páscoa, com esta cura improvisa. Padre, quanto tempo depois do seu batismo no Espírito que esse dom se manifestou? Quanto tempo? Depois que você viveu a experiência do batismo no Espírito Santo. Alguns meses. Então foi logo em seguida, né? Sim, 7, 8 meses, por aí. Não passou um ano. É porque Deus tinha urgência de trabalhar. Eu que não tinha urgência. E comecei a celebrar estas missas. Hoje celebro todo primeiro domingo do mês, eu celebro a missa de cura. Agora sou convidado pelo Padre Bruno. E agora, 5 de junho, vou celebrar uma missa no nosso mosteiro. Na última missa de cura, para dizer, uma pessoa se levantou da cadeira de roda, foi a pé, foi embora e deixou a cadeira de roda para nós. São curas grandes que o Senhor opera. E também eu sempre desejei ficar dentro no âmbito da Igreja Católica. Questa è una cosa che io sempre determino, perché oggi si celebra molta missa di cura, qualche padre manifesta, celebra missa di cura e libertação. Agora, o cardeal Ratzinger, quando prefeito da Congregação pela Fé, emanou um decreto, e nesse decreto está escrito che para celebrar uma missa di cura precisa a permissão explícita do bispo diocesano. Mi lembro che io, quando li este decreto, dico: bom, mi libertei di un trabalho. Fui do bispo e disse: olha, eu não posso mais celebrar missa porque tem este decreto. Não, disse: você pode. Non è explícita, ti do por escrito. E me deu por escrito. Então, eu tenho por escrito. Deu a permissão para o senhor por escrito. Continuar o trabalho. Ou seja, mais uma vez uma manifestação de Deus mesmo para o senhor continuar esse trabalho, né, padre? Porque é uma missão que o senhor recebeu e foi descobrindo. Ainda hoje, 2 vezes por ano, que eu vou celebrar missa di cura in Genova, onde reside o presidente da Conferenza Episcopal Italiana.
E io 2 vezes por anno celebro missa di cura in Genova, na Lá. Itália. Olha, padre, tem um missionário da Canção Nova, está tocando aqui na banda, ele fala italiano, viu, padre? Ah, Daqui que a bom. pouquinho ele vai trocar uma ideia com o senhor ali, ele fala italiano, inclusive. Mas, padre, talvez as pessoas que estão em casa, talvez tenham a mesma curiosidade disso que eu vou perguntar para o senhor agora aqui. Diante desse dom, padre, que o senhor foi observando e foi percebendo que o senhor tinha, e as pessoas foram falando, quando é que o senhor percebe, quando uma pessoa se apresenta diante do senhor para pedir oração por alguma enfermidade, quando é que o senhor percebe que Deus vai curar essa pessoa? Ou não? É Deus que faz? Como que o senhor percebe que aquela pessoa vai ser curada? Não, a cosa è un poco differente. Per esempio, io celebro nel mio mostero, io celebro a missa di cura e nel momento da esposição do Santíssimo, o Senhor me dá algumas revelações. Então, eu tenho certeza daquilo que o Senhor me está dizendo. Por exemplo, me disse o Senhor está curando olhos, pessoas que são cegos ou que têm problema nos olhos, que têm os olhos apagados, não estão enxergando bem. Então, eu levanto o Santíssimo normalmente e digo, bom, essas pessoas não estavam enxergando o Santíssimo, agora estão enxergando o Santíssimo. Quem são essas pessoas? Levanta as mãos, porque isso me ensinou o Padre Tardif. O senhor pede para as pessoas se manifestarem. Sim, porque o Padre Tardif me ensinou isto. Uma cura é verdadeira quando a pessoa se manifesta, senão é charlatismo. Fica um tiro solto, né, Sim, padre? sim. Tem que ser... A pessoa deve se manifestar. Na última missa, nós vimos muitas pessoas, por exemplo, deixar a própria bengala. Stavo dizendo, pessoas que se levantaram. Ma da carreira di Roda mi lembro che una vez stavo con o padre Jonas, o padre Eduardo, quando ainda se fazia aquele encontro no Morumbi. Eu fiz uma oração de cura, estava o Fradão naquela época, tanta gente. Hoje um pouco dispersa, cada um na sua comunidade. Mas com certeza um time de peso, né? Que na época... E me lembro que eu dei uma revelação. Uma mulher que está de cadeira de roda, agora pode se levantar porque está curada. Eu não sei quem é, mas uma... Então, e ninguém mexa com ela. Uma mulher, padre. Uma no mulher. Estádio todo, uma mulher. Se levanta e vem até o palco. E todo mundo olhava. E ninguém mexa com aquela mulher, porque deve caminhar com as suas pernas. E apareceu esta mulher. Eu tenho ainda fotografia em algum lugar que fizeram Tem fotografia. alguma cura que Deus realizou que te marcou de maneira especial? Falou assim, nossa, essa aqui foi forte. São várias curas que me marcaram. Uma marcante foi na Sagrada Família de uma pessoa, o Senhor me deu uma revelação, que tinha uma pessoa cega de nascença. Então, uma coisa muito, muito... É cientificamente impossível, né, impossível, padre? bom, cientificamente. Mas se eu sinto, eu anuncio, e no silêncio, porque todo mundo esperava que era esta pessoa, senti um grito. E esta pessoa, que era cega de nascença, gritou assim, Senhor, eu te vi, não quero a vista. Dá este dom para outra mulher. Imediatamente, uma pessoa cega ao lado dela se levantou e começou a enxergar. Ela tinha visto passou Jesus. a graça para outra pessoa. Ela viu Jesus. Eu acredito que, claro, que ver Jesus pode não interessa mais nada as coisas do mundo. E isso aqui me impressionou muito como Jesus escuta. Porque a realidade é esta, que dizia São Paulo, que a nossa fé, a fé de todos, o crente, católico, de todos. Se com o teu coração acredita que Jesus é o Senhor, e no teu coração acredita que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Esta é a salvação. Não tem. Nós católicos, erramos fazendo muitas vezes muita catequese. Eu me lembro, se fala desde que eu estou aqui no Brasil, de nova evangelização. Eu sou um pobre monge que não vale nada, mas acredito nas palavras do Padre Tardif e de outros
do padre Cantalamessa, que foi meu professor. Nós devemos anunciar o querigma. Não devemos anunciar a moral. E este Papa está dando exemplo, mas tem uma resistência dentro da igreja. Nós continuamos a fazer catequese, devemos sair e anunciar o querigma. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo é vivo no meio da sua Assembleia. E o amor de Deus foi derramado sobre nós, sobre todos, também sobre os pecadores. Aliás, um maior peso sobre os pecadores. Quando eu trabalhei na favela do Buraco Quente, que naquela época era uma das piores favelas de São Paulo. O senhor gosta de desafio mesmo, né, padre? Eu gosto. Mas foi convidado. E eu disse, se você me constrói um baraco, eu venho. E construiu não um baraco, construiu uma casinha bonita. Me lembro que estava o chefe da favela, que se apresentou com todas as armas, a faca. E a primeira coisa que fez deu 2 tiros todo mundo que chegou lá, não? E disse, olha, nunca deve faltar a cerveja na geladeira do padre Eugênio. Do jeito dele, querendo tratar o senhor bem. Então, é claro, na favela se encontra de tudo. Eu sei o que é que tem na favela. Me lembro quando na capela eu via o Sírio. A segunda altura, eu sabia que aí estavam fazendo, estavam roubando alguma coisa. Mas, claro, é uma fé que não é uma fé concreta. Aquilo estava roubando, mas queria ajuda de Deus. E levava uma vela na capela. Mãe solteira, eu me lembro, naquela época, eu era muito criticado, não se pode batizar. Nós somos padres para abençoar e para batizar. Eu me lembro que às 18 horas, mais ou menos, eu estava sentado no meu escritório, chegavam as prostitutas, que, claro, iam para poi fazer o seu trabalho, mas iam lá e pediam uma bênção ao Padre Eugênio. E alguns me diziam, mas você não pode, parece que você está santificando. Eu não santifico, eu sou um padre para abençoar. E se me vem a pedir uma bênção, eu não posso rejeitar uma bênção a ninguém. E essas coisas não podem morrer, né, padre? Hoje em dia. E depois eu pegava alguns casais do Sagrado Coração, casados, bem casados, faziam de padrinho e batizavam a criança. Depois, agora chegou o Padre Francisco, parece uma novidade, eu fazia já. E, claro, ero criticado. Agora che fa uso Papa, si tornò una cosa bellissima. Antes fazia o Padre Eugênio, era uma coisa mesquinha. Mas esta, eu acredito, a nova evangelização. Saber ir ajudando os outros na própria necessidade, como eles são. Porque eu fui tomado por Deus quando era pecador, não quando era justo. E Deus é que me formou. Então, ele me formou quando eu estava no pecado, e no pecado mortal. Mas Deus entrou na minha vida. Então, isto aqui, eu sinto que devo comunicá-lo. Deus se comunica a todos, não se comunica só aos santos. Aos santos terá uma coisa especial, mas se comunica aos pecadores. Entre os pecadores, comunicou também comigo, que era um grande pecador, graças a Deus. E a minha vida foi sempre um desafio. Mi lembro, è claro, critica, coisa. A un certo momento tive che lasciare il Brasil, fui criticado, até alguém me acusou que eu era gay, então me mandaram para estudar em Roma. Mas em tudo isto, nós vemos o lado negativo, diz, não, mas que coisa horrenda. Não, Deus me estava preparando para uma missão. Isso então, vai formando, né? Também a pessoa. Eu devia deixar o Brasil, ficar, eu estudei na Gregoriana, depois estudei no Teresianum, aprofundei a espiritualidade, e naquele período morreu meu pai. Eu fiquei bravo com Deus, porque com 18 anos me tirou minha mãe. Agora me tirava meu pai.
com um câncer nos ossos. E fiquei bravo, digo, eu curei tantas pessoas, Deus, você curou tantas pessoas com câncer e agora não cura meu pai? E não curava. Eu tinha certeza que não era curado, certeza absoluta. Era assim. Agora, a vontade de Deus é sempre para o nosso bem. Naquele momento, nós não entendemos. Eu me lembro que me fechei, eu tinha uma casa ao mar, ainda hoje tenho, da minha família, uma casa em Rapallo. E eu me fechei lá naquela casa e fiquei uns meses, de janeiro até maio, fechado lá dentro, não falava com ninguém, saía só para comprar alguma coisa, celebrava em casa, sozinho. Quase um quadro de depressão, padre? Não era depressão. Não, era solidão era mesmo. Um pouco de raiva com Deus. E o porquê Deus, o que é que Deus queria de mim? Não, nunca fui deprimido. Não, graças a Deus nunca fui. Mas, então, tinha lá um amigo meu, sempre um padre, eu sempre fui ajudado por bons padres, Dom Valdemaro Boggiano Pico, cujo pai era um senador da Itália, a mim me disse, olha, pare de fazer estas coisas aqui, você é um homem, deve assumir a sua responsabilidade, faça a sua mala, amanhã vem comigo em Medjugorje. Medjugorje? Mas nem morto eu vou a Medjugorje. Mas imagina, é uma coisa que... em um país comunista... Num país comunista, aparece Nossa Senhora num país comunista. Aí é uma coisa que para os deficientes ir lá, mas imagina. Amanhã você vem comigo. Eu não queria ir, pois 2 meus amigos, Danilo e o seu primo, foram lá insistir. No final, eu parti. Parti para Medjugorje, do Aventura, naquele ônibus, todas as pessoas... É como na renovação, todo feliz, canta, não? Eu era o único lá no fundo do ônibus. E o senhor lá meio amarrado para ir, amarrado, né? Claro. Eu dizia, olha aqui, eu não vou fazer nenhuma oração em Medjugorje. Eu venho para ver... Tu não acreditava que Nossa Senhora aparecia? Mas nem jeito nenhum acreditavam. E poi, quando ficamos lá, a polícia comunista, naquela época, abria as malas, sobretudo as malas dos padres, assim, abria as malas, jogava tudo no chão. E nós devíamos recolher tudo. Uma humilhação. E ficava caliente, próprio... sangue italiano fervendo. Fervendo. Mas estava lá, devíamos ficar. Chegamos lá, estava chovendo, não sei como, mas é um mistério das mulheres, A um certo momento chegou a voz que naquela noite Ivan, um dos videnti, teria um encontro, uma aparição de Nossa Senhora. Então todo o ônibus ficou alegre, todo mundo. E invece chegou este Ivan e disse, olha, a aparição não é para vocês, é só para mim e o grupo de oração nosso. Então, nós pedimos aos peregrinos de ficar nos seus aposentos, que naquela época os aposentos não tinham aposento como aqui, que tem aposento, não tinha nada. Era na casa dos camponeses. Isto é, não tinha nada. Não tinha uma estrutura para receber os peregrinos, nada do tipo, né? Nada. Nós, eu e meus 2 amigos, ficávamos em um quarto onde estava uma cama matrimonial e um sofá. Eu fiquei no sofá, já que pensava que era gay, digo, vou ficar no sofá. Já para evitar o comentário. E tivemos que fechar a janela, porque embaixo tinha porco, vacas, tudo, um cheiro. E coitado, e poi trouxeram à noite uma sopa gordurosa. E nós tínhamos a porta aberta, che dava no Križevak, a montagna onde sta a cruz. E un Danilo, che era o mais culto, vamos dizer, da turma, disse, padre, vamos fazer a via sacra?
Que via sacra quer fazer? Não escutou cosa disse. Você que acredita em Medjugorje. Então, o vidente disse que não devemos subir lá. Mas não, mas nós não vamos para a aparição. Nós vamos para fazer a via sacra. Via sacra você quer ver. Ver o quê? Que não acontece nada, dizia. Estava fechado mesmo. E intanto continuava garoando. Estava garoando naquela noite. Estava garoando. E eu tive, não si pode fazer estas coisas aqui com Deus, eu tive a inadvertência de dizer, poi Deus, que dá sinais a todo mundo, dará um sinal para o gênio que não acredita. Mas eu disse assim, para dizer. O senhor desafiou Deus. Mas não tinha coisa de desafiar a Deus. Eu disse assim, que não... No ímpeto. Era um ímpeto. A um certo momento, que sta garoa, estas coisas, e o primo deste meu amigo Danilo disse, Eugenio, olha lá na cruz. Tem uma estrela sobre a cruz. É o sinal que você estava pedindo. Eu olhei para ele e disse, menino, você está fazendo a universidade. Você é um aluno universitário. É uma estrela sobre uma cruz, é o sinal que Deus me está dando. Mas, por amor de Deus. Está me enrolando. Está enrolando. E ele começou a ficar bravo, e também o Danilo, mas então você é um padre, não acredita. Então, fim de contas, eu disse, olha, gente, eu não quero tirar a fé de ninguém. Vamos neste bendito, vamos fazer a via sacra como quero eu. Eu peguei a minha jaqueta lá, porque estava chovendo, com o capuz. Chovendo, estava garoando. Ele também. E fomos indo. Primeira estação, eu disse, de joelho, e lá tinha toda pedra, que sabe que vai meio igual. Imagina, no 86, era proprio pedra sobre pedra. E eu comecei a fazer uma pregação, uma mais longa que outra. Eu digo, ele deve morrer aqui. Decretou guerra então mesmo, né? Já queria que eu fosse. Eu vá. Mas a um certo momento, as coisas da vida, eu comecei, ma por acaso, sempre, non è che stava garoando, toquei a minha jaqueta e vi que era enxuta. Estava seco. Seca. Não pode estar seca se está garoando. Então comecei a sentir medo. Claro, medo de uma coisa que não se conhece. Tá brincando. Então, tocava a jaqueta, tocava a montanha, estava molhado, estava garoando, tocava de novo a jaqueta, estava seca. Que isso? Tudo estava seco. Eu dizia, o que é que Deus quer? É uma brincadeira. Não sabia mais. Então, as pregações ficaram bem curtas, porque tinha medo. Depois comecei a tocar os outros. Vamos na outra estação. Para perceber se todo mundo estava molhado. Estava molhado. Estavam? Estava molhado. Você está brincando. Tocava a jaqueta, estava seca. A jaqueta estava que nem seu coração, né? Tava seco. A garoa da graça caindo, todo mundo. Mas quando ele começou a perceber, começou a molhar, né? Então chegamos finalmente no Monte Kritzeva, rápido. E quando chegamos lá, poi o padre sabe como contornar a situação. Então eu disse, bom, cada um reze por si. E naquela noite, eu me lembro que fiz mais ou menos esta oração. Olha, Maria, eu não sei se você aparece aqui. Mas se aparece, eu tenho 10 perguntas para a senhora me responder. Ousadia, né? Eu coloquei, né? 10 perguntas lá e fiquei lá, tranquilo, rezamos. Uma coisa, quando chegamos no Kritzeva, que estava garoando, daquela única estrela se formou um círculo de estrelas. Onde estávamos nós, não chovia. Ma fora do círculo, continuava garoando. Em cima da montanha. Em cima do Kritzeva, sim, na montanha, onde estava a cruz. Então, eu olhava, e acho que também os outros estavam olhando, mas eu não dizia nada, porque se eu digo alguma coisa, acha que eu sou louco. E eu não queria acreditar. Mas é uma coisa que eu via.
E os outros também acham. Mas ninguém falava, e nem eu falava. Cada um rezava para si. Todo mundo rezando por si, né? E pronto. Cada um com seus problemas. Né? Cada um do seu quadrado. Exatamente. E poi descemos, tudo tranquilo. Eu, quando cheguei lá neste apartamento, neste quarto, imagina, um quarto, mas tinha poi outras pessoas em outros quartos. As perguntas que você só. fez, ninguém sabia das perguntas. E ninguém sabe, porque são coisas secretas. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Eu e Nossa Senhora sabemos, aconteceram. Tudo que as 10 coisas. Já aconteceu, porque já até o mosteiro, então, aconteceram. Mas o dia depois, nós devíamos novamente fazer o Crisma com os fiéis. Então, fizemos o Crisma. Eu não falei nada, estava o padre, o Dom Valdemar Bugiano Pico, fazendo... Chegamos lá, tranquilo, e poi stavamo voltando. Quando estávamos voltando, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, mi chamou e mi disse: padre, deve essere un carismatico, Un carismatico era. Mi disse: padre, ontem à noite o senhor fez 10 perguntas a Nossa Senhora. Bom, eu tenho a resposta das 10 perguntas. Você está brincando, padre. E ele me deu a resposta na mesma ordem na qual eu fiz as perguntas. Meu Deus do céu. Eu fiquei branco, tanto é verdade que o meu amigo Danilo disse: você está doente? Está acontecendo alguma coisa? Eu disse: Danilo, tive que me abrir. Sim. Somos amigos ainda hoje. Digo, me aconteceu que eu ontem à noite fiz estas perguntas e este homem que eu não conheço me deu a resposta. Ele disse: mas você... Claro, me dizia ele, se Nossa Senhora está aqui, ela te dá a resposta. Sim, Danilo, para você é fácil falar, para mim não. Porque o senhor sempre teve essa cabeça racional, né, padre? Sim. É interessante isso, porque Deus, ele fez questão de permitir. Um racional na renovação carismática. Imagina. Sou eu, único, acho. Interessante isso, porque às vezes a gente escuta falar essas experiências, padre, e infelizmente as pessoas ouvem essas histórias, que são experiências realmente profundas, e esvaziam o momento, achando, coisa da cabeça, o cara está viajando, não tem nada a ver isso aí é coisa de gente que está longe da realidade. Com o Senhor, e o Senhor é prova de que uma pessoa racional, Deus estava permitindo que o Senhor tivesse essas experiências profundas, né, com Deus. Sim, tanto é verdade que o dia depois, o Dom Valdemar Bugiano Pico devia se encontrar com o padre Ioso, que era foi o primeiro pároco durante as aparições, porque escreveu um livro sobre Medjugorje, e me disse se eu guiava os fiéis à Colina das Aparições, só para rezar um terço. Disse: você reza o terço, poi fique lá sentado, é bom, é pronto. Tá bom, você só rezar um terço. Colocou o senhor para conduzir os peregrinos. Tudo bem, um terço. Sim. Já estava amolecendo, porque não queria fazer nada. E rezamos o terço, eu fiquei num lado, lá sentado, depois, olhando o panorama, não tinha muito da olhar, num país comunista não tem nada, basta fazer a experiência. Eu fiz entrando na Bósnia e Herzegovina, lá, neste país não tinha nada, miséria. E estava lá, pensando em nada, e chegou esta pessoa que me tinha falado das 10 perguntas que o senhor tinha feito. E me disse, mas de uma maneira búrbara, agressiva, disse: padre, o senhor não acreditou naquilo que eu disse ao senhor, mas fique sabendo que antes de deixar Medjugorje, Nossa Senhora dará um sinal pessoal ao senhor. Mas sim. Firme, convicto. Eu me levantei e corri, porque
digo, isto aqui desce da polícia, não sei. Eu corri, mas e me encontrei com Dom Mogiano, que voltava do Padre Ioso, e disse, olha, eu quero fazer uma confissão geral porque acho que vou morrer. Ou eu fiquei louco ou eu vou morrer. Mas não, mas o que aconteceu? Então eu contei o fato da água, da jaqueta, das estrelas, do homem que me contou as coisas. Abriu o coração. Sim. E ele, coitado, me dizia, é uma coisa boa, Nossa Senhora te está chamando para uma missão. Tenho a minha missão. Eu já tenho a minha missão no Brasil, eu não quero outra missão, não quero fazer nada. Estou muito feliz como eu estou. Aliás, eu vou partir já para o Brasil. Já estou pegando a mala, estou indo embora. Ele dizia, Eugênio, se tudo isto aconteceu, é porque Deus quer te dizer alguma coisa. Mas os dias passavam, não acontecia nada, graças a Deus. Não? Eu dizia para ele, olha, você que é muito amigo aqui de Nossa Senhora, você é devoto, então, diga que eu acredito que ela apareça, porque o que aconteceu é impossível, eu não sou louco, mas que seja outra pessoa, eu já acredito. Se me dá outro sinal, eu morro, digo. Não, já está bom de sinal. Devo viver, eu devo... Tenho a minha missão no Brasil. Chegou um pullman, um ônibus, de uma região da Itália, sem padre. E pediram a mim de ajudar este grupo de fiéis da Emília-Romagna a fazer comigo a Via Sacra. Eu aceitei, digo, não, posso aceitar, me preparei, poi quando chegou o ônibus, fui lá, me apresentei, sou o Padre Eugênio, me pediram de fazer com vocês a Via Sacra, fomos lá, e comecei a rezar, a pregar a Via Sacra para estes fiéis. Na terceira estação, a primeira caída de Jesus, um jovem, em torno 18, 20, 22 anos, não mais, não, bem jovem, começou a chorar, mas chorava forte, chorava copiosamente, chorava. E da um lado eu pensava, na verdade que o Padre Eugênio prega bem, até esse ponto. Não é para tanto, né? E do outro lado me dava um nervoso, porque ninguém me escutava, mas todo mundo escutava, olhava para ele, que estava chorando. Chamou a atenção de todo mundo que estava ali. Claro. Também aquela vez a Via Sacra foi rápida. Chegamos na última estação, eu já cansado com este aqui que chorava, porque chorava, parava, e depois chorava de novo. Parava, chorava de novo. Chegamos na última estação, digo, bom, agora pode chorar à vontade, que eu vou embora. Já acabou mesmo? Quando eu parei de falar, ele parou de chorar. Não, me veio um nervoso, digo, agora que pode chorar à vontade, parou. E este jovem se aproximou de mim, me pediu perdão, disse, padre, eu peço perdão. Digo, tá bom, está perdoado. Digo, mas perdemos uma Via Sacra, que você chorou toda a Via Sacra. Não sei que pecado tinha, você deve ter. E disse, padre, eu comecei a ver, como em um filme, todos os meus pecados. Eu chorava, me arrependia e via outros pecados. Chorava, me arrependia, via outros pecados. Dentro de mim, claro que a gente faz um julgamento, diz, mas que pecado deve ter este aqui com 20 anos? Que absurdo da terceira é esse, né? à 15ª estação, haja pecado. Pelo tanto que chorou, né, padre? E quando o Senhor parou de falar, eu escutei uma voz muito clara que me disse, os teus pecados estão perdoados, mas precisa de um perdão da igreja. Vai e se confesse do Padre Eugênio. Então, padre, eu estou aqui para me confessar. A primeira vez que me confessei foi quando eu fiz a primeira comunhão, nunca mais. Olha só, Deus tocou mesmo aquele coração. E eu escutei a confissão,
tinha muito pecado, mas ele sentiu a voz que era perdoado, que era eu. Perdoei. Depois ele me disse: padre, tenho outra coisa para dizer ao senhor. Fala. Ele se levantou, arregaçou as mangas. Estava tudo preto. Era um tossicodipendente, um drogado. Aí era um drogado. Depois, pega do bolso algumas ampolas de droga e quebra sobre a rocha, lá na cruz. Eu digo: olha, meu filho, eu sou um padre, não sou médico, mas uma pessoa como você que se injeta esta droga não pode parar de hoje para amanhã. Tem que procurar um tratamento para ir. Eu acho que deve ir de um médico. Lá embaixo tem o Cavaleiro de Malta, que tem uma enfermaria, vai ver alguma coisa, porque não é possível que... Ele, assim, me disse: padre, aqui eu me comovo, aqui sou eu que me comovo. Me disse: padre Eugênio, eu fui curado. Eu sou aquele sinal que Nossa Senhora prometeu de dar a você, antes de sair, de deixar Medjugorje. Meu Deus, padre. E aí me converti completamente a Medjugorje. Fui várias vezes, claro, hoje vou todo ano, vou a Medjugorje, até 2 vezes por ano, quando posso. Mas todo ano sempre. Em janeiro sempre. Vou passar lá o fim do ano em Medjugorje, rezando com os peregrinos. E o que aconteceu em uma das minhas peregrinações? Porque poi a gente se acostuma aos milagres, se acostuma, como nós da renovação, nos acostumamos a tudo, como se tudo o que Deus nos está oferecendo seja uma coisa normal, e não é normal. É algo de graça que Deus está jogando sobre nós. Então, me lembro que um ano eu estava lá e estava uma aparição a Visca, a vidente Visca, que, aliás, foi no meu mosteiro, e vocês da Canção Nova foram lá a entrevistá-la. E, naturalmente, os videntes, mais ou menos, se nós olharmos todas, são 35 anos de aparições. Nós, do mosteiro, o dia 25 de junho, festejamos 35 anos de aparições de Medjugorje lá no nosso mosteiro. Então, todos que querem participar... dia 25 de junho. De junho, nós estaremos presentes, rezaremos tudo que acontece em Medjugorje, o rosário em todas as línguas, adorações, pregações, acaba poi com a missa, uma coisa muito bonita, a procissão com Nossa Senhora. E todos falam de oração, todas as oração, jejum. Então, quando a vidente estava em êxtase, eu estava no fundo, nunca eu fiquei perto das videntes. Eu sempre tenho uma relutância, eu nunca gosto de ficar perto dessas coisas aqui. Mas, com os meus amigos, eu brincava um pouco de... Eu também sei o que diz Nossa Senhora. Você quer saber? Eu digo. A Senhora impôs as mãos sobre todos vocês. E Nossa Senhora vai dizer que vocês são abençoados os vossos filhos, está cuidando dos doentes. Isso é disse. Uma descontração. Uma descontração. E acabou também a aparição. Se vira a Visca. E disse assim, eu me lembro ainda. Quem é? O padre Eugênio do Brasil. Falou o seu nome, padre. Meu nome. Você está brincando. Não caí no chão, porque... Mas, claro, fiquei... E o senhor nunca tinha tido nenhum contato? Nada com ela? Nada. Naturalmente, não me apresentei, porque tinha vergonha. Todo mundo me olhava e dizia: fiquem calados, ninguém sabe que sou eu.
meus amigos. As pessoas olhavam que alguém se apresentasse, não se apresentou ninguém. E vi que poi disse... À noite, é claro que eu fui, porque um pouco de curiosidade eu também tinha. Porque, Claro. À noite eu fui na casa da Visca e disse, olha, eu me chamo Eugênio, sou padre, vivo no Brasil, e não sei se sou eu que... E você, padre? Então disse Nossa Senhora de deixar tudo o que está fazendo, a sua paróquia, a renovação, não de deixar porque não deve participar, porque me estava dando um outro compromisso. Deve fundar uma comunidade onde se reza, porque no mundo não se reza mais. Opa, então peraí, padre. Então pera um pouco. O senhor estava vindo numa direção, já tendo uma experiência com Deus, de repente esse impacto todo, e Deus, na sabedoria dele, coloca o senhor por uma outra direção. Padre, vamos continuar nossa conversa. Olha, é um programa que mexe muito com o coração da gente, viu? De verdade, padre. E nós vamos voltar no segundo bloco, nós vamos falar sobre esse trabalho que hoje o senhor realiza, inclusive, né? E nós vamos, claro, colocar conhecimento de todas as pessoas, mas com certeza uma história muito, muito comovente, muito forte, né, padre? Mas nós vamos ficar aqui e nós vamos falar para que lado que o padre Eugênio foi depois dessa cutucada aí de Nossa Senhora. Amém. O que Nossa Senhora disse, né? Isso que a gente tá... Eu tô curioso, assim, qual foi a orientação dela? Isso, né? O que Nossa Senhora, para onde que a Nossa Senhora mandou o padre Eugênio? Mas nós vamos ouvir no próximo bloco, é rapidinho, viu? Rapidinho, o intervalo aqui na Canção Nova também evangeliza, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta.